tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências, aprender bastante coisa interessante. Vamos organizar os materiais para a aula de hoje? Presta atenção! O seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. O caderno de vocês, gente, ficará assim, tá? Presta atenção. A data, tá? Pergunta para um adulto a data de hoje. Pula uma linha. Aula 31, ciências. Observe que ciências tem acento. Pula mais uma linha e escreve os temas da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a litosfera. Vocês já vão entender o que é a litosfera. E também sobre formas de representação da Terra, tá? Então são dois assuntos que a gente vai trabalhar hoje. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essas anotações no seu caderno. Anotaram? Espero que vocês tenham feito com bastante capricho, hein? Então vamos relembrar as aulas passadas? Como de costume, vamos relembrar a aula passada. Na aula passada, nós falamos de um assunto muito legal, que foi sobre o planeta Terra, né? Por isso que eu trouxe aqui um globo do planeta Terra aqui do meu ladinho, porque é o nosso assunto. Então vocês ficaram sabendo que o planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Então, ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Eu também contei para vocês que até os conhecimentos que nós temos hoje, o planeta Terra é o único que tem vida no Sistema Solar, tá? Mas existem algumas características que permitem que o planeta Terra seja o único com vida, tá? Então, a vida na Terra só é possível graças a algumas condições que ela apresenta. Quais são essas condições? A posição que ela ocupa no Sistema Solar. Então, o fato dela ser o terceiro planeta mais próximo do Sol faz com que ela não receba nem muito calor e nem pouco calor do Sol, tá? Então, tendo uma condição ali correta para que a gente consiga viver aqui. Presença de água no estado líquido, tá? Isso também é muito importante. Todos os seres vivos dependem da água.
presença do oxigênio e a capacidade de reciclar o gás carbônico, tá? Então o gás oxigênio muito importante para, né, nós seres humanos, os animais, e as plantas utilizam ali o gás carbônico. E também a temperatura média por volta dos 14 graus Celsius. Como eu comentei com vocês, isso é uma média. Tem lugares no planeta Terra que é mais quente que 14, tem lugares que é mais frio, tá? Mas é uma média. E essa média que permite que a gente consiga viver aqui neste planeta. Entenderam, gente? Então, se perguntarem para você por que a gente consegue só viver na Terra, por que a gente não pode viver nos outros planetas do Sistema Solar, lembrem dessa listinha. Depois, gente, eu comentei com vocês que para facilitar o estudo, a Terra ela é dividida, né, em esferas. Então, né, externamente, a parte de fora dela, ela vai ser dividida em esferas. A litosfera, que é o tema da aula de hoje, a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então, a atmosfera corresponde à camada gasosa, que envolve todo o planeta Terra. Ela tem como, né, principais funções: proteger o planeta da radiação solar, manter a temperatura média do planeta e impedir que a Terra seja atingida por fragmentos de rochas. Outra esfera, gente, é a hidrosfera. Como eu comentei com vocês, hidro vem de água, tá? Então, hidrosfera é a água. Então, corresponde aos oceanos, mares, rios, lagos e as águas subterrâneas que nós temos aqui disponível, né, no nosso planeta Terra. E por último, a biosfera, tá? Que é a camada da vida. Corresponde ao conjunto de todos os seres que habitam o nosso planeta, inclusive nós, os seres humanos, tá? Então, existem vários, né, estudos aí que são realizados com o nosso planeta Terra. Essa é a parte externa do planeta Terra. Agora a gente vai relembrar um pouquinho a parte interna dele. Então, internamente, o planeta Terra também possui estruturas. Lembram disso? Nós fizemos até um experimento, lembra que a gente fez aquele experimento com massinha de modelar, mostrando o interior do planeta Terra? Ele também é dividido por camadas, tá? A camada mais externa é a crosta terrestre, que é onde nós moramos. Abaixo da crosta, o manto. E no meio aqui, né, no meio do globo, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Pessoal, é importante relembrar que todo esse conhecimento que a gente tem sobre o núcleo da Terra são conhecimentos a partir do comportamento que a gente estuda na crosta, tá? O núcleo, o manto, tem uma temperatura muito alta, tá? Então nenhum ser humano conseguiu descer até ali no meio e conferir se realmente tem essa estrutura, tá? Então todos os estudos, as informações que a gente tem é conforme o comportamento que a gente observa na crosta terrestre. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a crosta. A gente vai falar bastante sobre a crosta terrestre hoje. Então, a crosta é a camada mais superficial da Terra. Ela é formada por inúmeras partes, que são chamadas de placas tectônicas. Nossa, professora, que nome diferente! Mas vocês vão entender na aula de hoje o que é uma placa tectônica. Que estão sempre em movimento graças à pressão exercida pelo magma, localizado abaixo da crosta. Depois da crosta, né, abaixo da crosta, nós temos o manto, tá? Quem é o manto? O manto é considerada a camada intermediária entre a crosta e o núcleo. É nessa camada que encontramos a parte viscosa da estrutura terrestre, conhecida como magma, que pode chegar ali a 2000 graus Celsius. Então, na imagem, gente, o manto é aquela estrutura ali alaranjada, tá? E o núcleo, tá? Então, é a camada mais interna da Terra, é subdividida em núcleo externo e interno.
Estudos apontam que essa camada é composta basicamente de níquel e ferro, com temperatura que chegam a mais ou menos 5.000 graus Celsius, tá? Então, novamente lembrando, essas informações sobre o manto, sobre o núcleo que nós temos, é conforme, né, o comportamento aí do planeta Terra que a gente observa pela crosta terrestre. Vamos relembrar a tarefa da aula passada? Então, na aula passada eu deixei uma tarefa para vocês. Lembram disso? Quem fez a sua pesquisa vai aprender um pouquinho mais, porque eu vou fazer a correção dessas atividades. Então, a primeira pergunta era: faça uma pesquisa sobre o que são terremotos. Quem ficou curioso e conseguiu pesquisar o que são terremotos? Por que não há terremotos no Brasil? Será que alguém ficou com essa dúvida? A gente escuta na reportagem que existe terremoto em outros locais. E no Brasil, por que não tem terremotos? Se moramos na superfície, por que não caímos da Terra? Olha que pergunta interessante. Porque lembra que eu comentei com vocês? Nós moramos na crosta terrestre. E a gente consegue morar em todas as regiões do globo, não somente na parte de cima do globo. Mas espera lá, quem está morando aqui nessa parte mais embaixo? Como que ela não cai? A pessoa não cai do planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje vocês vão entender. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a correção das duas primeiras questões. Vamos por partes. Então, o que são terremotos? O que será que são terremotos? E por que não há terremotos aqui no Brasil? Então, vamos começar com essas duas questões. Eu trouxe aqui, gente, uma reportagem da revista Ciência Hoje das Crianças, que está sendo explicado o que é um terremoto por um geofísico, que é o George St. França. E ele vai explicar um pouquinho para vocês. Presta atenção lá. Segundo o geofísico George St. França, do Observatório de Sismologia de Brasília, não há motivos para pânico. É difícil acontecer um terremoto no Brasil, diz ele. E a explicação para isso é simples. Presta atenção lá. Imagine você que a superfície do planeta Terra pode ser comparada a um quebra-cabeça. Isso porque ela se divide em enormes blocos de rochas, as placas tectônicas, que estão em constante movimento. Para se moverem, essas placas podem se chocar. E quando isso acontece, temos um terremoto. A Terra treme. Algo que é sentido com muito mais intensidade em locais que estão bem na beirinha destas placas tectônicas. O que não acontece com o Brasil. O nosso país está localizado bem no meio de uma placa tectônica, não na borda. Portanto, mais distante do lugar exato aonde há choque entre as placas tectônicas e onde os tremores apresentam força total. Então, esse texto que eu trouxe, pessoal, responde as duas questões, né? O que é o terremoto e o porquê que não tem terremoto no Brasil. Então, eu trouxe aqui uma imagem da crosta terrestre, tá, gente? Então, como comentado ali no texto, a nossa crosta, ela é parecida com um quebra-cabeça, tá? Então, observe que em verde nós temos os continentes, tá? E em vermelho, gente, são as divisões das placas tectônicas. Essas divisões, gente, elas estão abaixo dos continentes e também abaixo dos oceanos, tá? Tá coberto essas divisões ali pelo oceano. Então, observem, por exemplo, essas placas, elas se movem, tá? Então, quando elas conseguem, né, quando elas acabam se movendo,
acabam ocorrendo os tremores que a gente conhece como terremotos, tá certo? Então, quando elas se movem, quando elas se batem, quem sente esses tremores? Quem está mais próximo dessas placas tectônicas. Países que estão mais distantes, mais longe, olha, por exemplo, o tamanho da placa euroasiática. Quem está ali bem no meio dessa placa não vai sentir esses tremores, ao contrário de quem está mais perto da borda dessa placa, tá? Que vai sentir esse tremor com mais intensidade. Viram que interessante? Eu trouxe aqui também, gente, um vídeo, tá? Que explica um pouquinho melhor como que ocorre como que essas placas elas se movem, né? E o que pode acontecer ali com os países que estão em volta dessas placas. Espero que vocês gostem desse vídeo. A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento se esbarrando ao redor do globo tem pelo menos 200 anos de idade. Mas a maioria dos geólogos não acreditava nisso até a década de 1960, quando evidências comprovaram que a crosta da Terra é sim dividida em fragmentos, também conhecidos como placas tectônicas, e que eles estão se movendo. Hoje em dia, nós acompanhamos esse movimento com precisão milimétrica, utilizando satélites. A maneira mais simples e fácil de explicar o motivo das placas tectônicas estarem se movendo é que elas são arrastadas pelas correntes do manto superior, uma camada de rocha que se move lentamente logo abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes fazem com que as placas se encontrem, enquanto as correntes divergentes as separam. Resumindo, é isso. A rocha quente desse manto sobe a partir do núcleo e se move sobre a crosta até que ela esfria e se torna pesada, afundando de volta para o núcleo. Mas as placas tectônicas não estão passeando tranquilamente nessas correntes, como malas em uma esteira de bagagens. Elas nem têm como, já que algumas placas se movem mais rapidamente do que a corrente debaixo dela. Por exemplo, a placa de Nazca, um pedaço de crosta oceânica na costa oeste da América do Sul, viaja em direção ao leste é uma viagem de 10 centímetros por ano, enquanto o manto debaixo dela viaja apenas 5 centímetros por ano. Sejam placas tectônicas ou malas de viagem, nenhuma das duas consegue se mover mais rápido que a esteira por baixo, a não ser que algo ou alguém as puxe ou empurre. E algumas das placas da Terra, ao que parece, estão se empurrando. Quando uma placa oceânica colide com a outra, ou então com uma placa carregando o peso da massa continental, aquela que for mais fina dobra e escorrega para baixo da outra. À medida que o fundo do mar afunda no manto, ele leva a placa tectônica junto, do mesmo jeito que uma corrente escorregando para fora de uma mesa. Quanto mais fundo essa placa vai, mais forte e rapidamente ela puxa o restante dela que ficou para trás. Você pode descobrir onde isso acontece usando o Google Earth. As fossas oceânicas visíveis nas costas de alguns continentes e ilhas mostram locais onde a crosta oceânica afunda, influenciando a borda do seu vizinho no processo. Além do mais, esses pedaços do fundo do mar acabam ajudando na convecção do manto abaixo deles, evitando que essas rochas continuem se movendo para os lados, forçando-as para baixo. Eventualmente, o peso fica tão grande que acaba separando as placas, mergulhando lentamente em direção ao núcleo, com uma força de sucção que leva junto o material do manto. Então, de certa forma, a crosta do fundo do mar é mais como uma esteira de bagagem do que algo passeando sobre ela. Os continentes, por outro lado, são as bagagens. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais! Viram que interessante, pessoal? Conseguiram entender um pouquinho o que é um terremoto, o que são as placas tectônicas? Eu trouxe aqui um experimento, né? Estamos na aula de ciências, vamos fazer experimento. O que eu usei de material? 2 pedaços de madeira, um papelão, um papel cartão ou pode ser cartolina e também papel toalha, tá? Então eu usei esses materiais aqui, tá, gente? Então observem lá, gente. A madeira vai representar os continentes, tá? Esses dois continentes, eles podem se aproximar. Então, conforme eles estão se movimentando, eles podem se aproximar. Quando eles se aproximam, né? Por exemplo, esse aqui está se movimentando. Observe que vai, né? Aumentando ali, fazendo, né, gente, um volume. Esse volume nós chamamos de cordilheira, tá? Então, vão formando as cordilheiras. E também pode acontecer o contrário, porque do mesmo jeito que essa placa, ela está se aproximando dessa outra placa aqui, ela está se afastando da outra que tinha pro lado de cá, né? Então, quando ela vai se afastando, essa cordilheira vai diminuindo de tamanho.
tá, gente? Então, é mais ou menos isso que acontece. E claro que quando ocorrem esses movimentos, né, mesmo que sejam pequenos, ocorrem os tremores que a gente conhece então como terremotos. Entenderam, pessoal? Então vamos continuar. Uma das perguntas feitas era por que a gente não tem terremoto no Brasil, tá? Então, como, né, foi explicado, nós não temos terremoto no Brasil porque nós estamos bem no meio de uma placa. Lembram disso? Então, eu quero que você localize aonde está o Brasil no mapa e em qual placa tectônica nós estamos, tá? Então, eu vou deixar ali a imagem, tá, do mapa mundi e vocês vão localizar aonde está o Brasil e em qual placa que nós estamos e anota essa informação no caderno de vocês. Eu já volto. Conseguiram localizar? Se vocês ficaram com dificuldade, peçam ajuda para um adulto, tá? Ele te mostra ali onde que está o Brasil. Então, observem lá, gente. O Brasil, ele fica aqui, ó, na chamada placa sul-americana, tá? Então, observem, gente, que ele fica realmente bem no meio de uma placa. Ele fica entre a placa de Nazca e a placa africana, tá? Então, quem está bem na bordinha ali, né, na divisão das placas, sentem com maior intensidade um terremoto do que quem está no meio da placa, tá certo, gente? Existem uma escala chamada escala de Richter, tá? Que mede a intensidade dos terremotos. Tá? Então, quem está mais perto da placa vai sentir, né, uma intensidade maior. Quem está mais longe da placa podem sentir, né, mas com uma intensidade bem menor. Entendido, gente? Mas e aí? Quem será que estuda todas essas informações que eu passei para vocês? Quem que é o especialista? Quem que é o cientista que estuda isso? O nome desse especialista, gente, é geólogo. E eu trouxe aqui um vídeo de um geólogo explicando um pouquinho para vocês sobre o trabalho dele. Espero que vocês gostem. Você sabe o que é um geólogo? Eu sou Marcel, geólogo e geocientista, e hoje eu vou contar para vocês o que faz um geólogo.
Os geólogos estudam as rochas do planeta Terra para encontrarem tesouros muito preciosos. E eles vão a lugares longínquos do mundo em busca desses tesouros. É dentro das rochas, no coração das montanhas, nas profundezas aqui da Terra, no fundo dos oceanos, que estão escondidos esses tesouros, bens minerais, metais, ouro, prata, pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, cristais, petróleo e a mais pura água potável. E as pessoas, você, eu, todos nós precisamos muito desses tesouros. Veja as construções em sua volta, sua casa, os prédios do seu bairro. Eles foram construídos porque geólogos pesquisaram e encontraram materiais necessários para essa construção: areia, argila, que mais? Ferro, cobre, as pedras, o calcário para fazer o cimento. E veja, até mesmo num lápis que você tem aí, eu tô com um aqui, ó, o grafite, sabe aqui? Esse elemento também vem das rochas. A gasolina que seu pai coloca no carro, os combustíveis do ônibus, dos aviões, vem do óleo, do gás, que estão escondidos dentro das rochas também. Você tem um celular aí? Estão usando para filmar e tem outro aqui. Dentro desse celular nós temos pequenos tesouros geológicos, ouro e silício, que foram usados pela indústria para fazer os componentes desse celular e o chip do seu celular. Todas essas atividades que buscam encontrar os tesouros escondidos da Terra se chamam mineração e extração dos recursos energéticos. Talvez você já saiba, mas tudo à nossa volta, as construções humanas, vem da natureza. O que não vem do reino animal, do reino vegetal, vem da mineração. E até mesmo as plantinhas, elas necessitam dos minerais para crescer e se desenvolver fortemente. Mas o trabalho do geólogo não para por aí, não. Você já viu falar nos paleontólogos? Sim, ficam lá com o martelinho, né, mexendo nas rochas, achando os fósseis. Existem geólogos que estudam fósseis de dinossauros, fósseis de ovos de dinossauros, de ninhos, e de cocô de dinossauro, inclusive. Isso mesmo que você ouviu, cocô de dinossauro. E de fósseis de inúmeros outros animais e plantinhas que já viveram no mundo e hoje não existem mais. Esse é o paleontólogo. Existem geólogos também que estudam os vulcões e ficam de olho neles para saber se eles vão entrar em erupção ou não. Imagina você morando do lado do vulcão e aí ninguém te fala que esse vulcão vai explodir. Precisa de alguém que fica de olho no vulcão. Os geólogos também estudam as geleiras, aquelas grandes massas de gelo que se movimentam. Eles estudam para saber se as geleiras estão encolhendo, estão derretendo por causa do aquecimento global. Tem geólogos também que se dedicam à geoconservação. O que é geoconservação? Eles estudam e protegem o patrimônio geológico. Pense, uma montanha muito especial, um rochedo, um lugar cheio de fósseis que contam a história de tempos antigos da Terra. Aqui em Curitiba nós temos um geossítio da Formação Guabirutuba, criado pelo nosso prefeito para proteger vários fósseis de tatus e preguiças que viviam aqui na região de Curitiba muito tempo antes da cidade estar aqui, milhões de anos antes de eu e você estar vivendo aqui. Existem geólogos que podem trabalhar fora da Terra também, lá no espaço? Sim, a NASA tem um conjunto de geólogos que trabalha estudando a geologia do planeta Marte, auxiliando nas pesquisas de como um dia serão construídas colônias humanas lá em Marte. Então um geólogo também pode ser um astronauta. Sabia que o geólogo ele é chamado de doutor da Terra? Sim, por isso que ele sabe, ele tem conhecimento de coisas que ocorreram há tanto tempo no planeta. Veja, por exemplo, aqui a calçada aqui no meu prédio. Essa lajota da calçada é uma rocha. Aqui nós temos caminhos de vermes que ficavam passeando aqui, ó, no fundo dessa lama que existia aqui no Paraná há 300 milhões de anos. Sim, essa rocha tem 300 milhões de anos. Então, para o geólogo, essas rochas são como livros que contam a história do nosso planeta.
Viram quantas coisas interessantes o geólogo faz? Eles estudam as rochas, são, que essas rochas, fazem as construções das nossas casas e prédios. Buscam também o petróleo, que é tão importante para nosso dia a dia. O grafite que nós usamos, por exemplo, no nosso lápis de escrever. Também o ouro, o silício, parte da mineração. E também tem os geólogos que são os paleontólogos, que estudam os fósseis de dinossauros. A maioria de vocês gostam bastante do conhecimento que a gente tem sobre os dinossauros. E também buscam, preservar, locais e rochas que tenham esses fósseis muito antigos para estudo. Quanta coisa interessante. Agora, nós vamos para a nossa última pergunta da aula passada, que deve ter gerado muita curiosidade para vocês. Se moramos na superfície, por que nós não caímos da Terra? Presta atenção lá. É tudo por causa da gravidade. Uma força que atrai todos os objetos para o centro do planeta. A gravidade é uma espécie de cola invisível que nos mantém grudados à Terra. Quem descobriu essa força fundamental da natureza foi o cientista inglês Isaac Newton, há 330 anos atrás. Reza a lenda que ele estava sob uma macieira quando uma fruta caiu em sua cabeça. E então ele se perguntou: por que as maçãs sempre caem em linha reta, de cima para baixo, e não para os lados, por exemplo? Não se sabe se a história é real, mas ela ajuda a definir o dilema que guiou as investigações de Newton. Ele descobriu e conseguiu demonstrar que tudo aquilo que possui massa tende a se unir, como as coisas atraíssem umas às outras. A Terra atrai a maçã graças à força da gravidade. Entenderam, pessoal? Então, tudo que tem massa vai ser, sofre algum tipo de atração. Como a Terra, o planeta Terra, possui uma massa muito grande, tudo é atraído por ela. Então, vocês já devem ter percebido que tudo que a gente, derruba sempre vai em direção ao chão. Vai sempre em direção ao centro da Terra. Viram que interessante? Por isso que nós conseguimos viver em todos os locais da crosta, tá? Então, nós conseguimos viver em qualquer local do planeta, Por exemplo, olha o Brasil. Fica aqui na parte de baixo, do planeta. Mas como tudo que está aqui está sendo atraído para o centro da Terra, para o meio da Terra, pela Terra, a gente consegue habitar qualquer local do planeta. Eu trouxe aqui um experimento bem rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos o que é a força da gravidade. Então aqui, ó, gente, uma bolinha de gude, tá? E uma bolinha de papel. E aí? Uma é mais pesadinha, outra é mais leve. Se eu jogar as duas em direção ao chão, no caso aqui em direção à minha mesa, qual será que vai chegar primeiro? Vocês já pensaram em fazer esse experimento? Qual chega primeiro? Será que as duas vão chegar juntas? Será que a bolinha de gude vai chegar primeiro e depois a bolinha de papel? Ou a bolinha de papel vai chegar primeiro e a bolinha de gude depois? O que será que vai acontecer? Presta atenção lá, hein? Quem quiser pode fazer na sua casa também. Então, eu vou pegar as duas bolinhas, tá? E vou jogar em direção à minha mesa. Observem qual vai chegar primeiro. E aí, gente?
Conseguiram observar? As duas bolinhas, elas chegam juntas. Independente se uma é mais pesada ou mais leve, elas vão chegar juntas, porque as duas estão sofrendo a força da gravidade. As duas estão sendo atraídas pelo planeta Terra. Muito legal, hein? Vocês já sabiam essa informação? Vocês chegaram a pesquisar? Bem interessante isso, né? Vamos continuar falando sobre o planeta Terra? Então, observem essas imagens aqui, pessoal. Deem uma observada. O que será que é isso? Vocês já viram isso? Já observaram? Vocês já viram em algum local? Eu trouxe um, né, aqui para vocês conhecerem. Vocês estão observando que isso são representações do nosso planeta, tá? Do planeta Terra. Então vamos pensar um pouquinho. O que está sendo representado nas imagens? Vocês conseguiram perceber o que está representando? Quais as formas de representação que estão sendo utilizadas? Vocês já vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Com o passar dos anos, é possível perceber alguma diferença nas formas de representação da Terra? É importante representar a Terra de forma padronizada, que seja um padrão? E por que será que isso é importante? Então, pessoal, para que a gente consiga estudar o planeta Terra, vocês observaram que eu trouxe mapas, tá? Então, chamados de mapa mundi. Existem muitos mapas que nós não conseguimos, né, ter acesso, porque esses mapas se perderam no decorrer dos anos, tá? Mas é bastante interessante a gente estudar a história dos mapas. Então, o estudo dos mapas permite conhecer a história da humanidade na Terra, pois neles foram registrados territórios, rotas de viagens, conquistas, agricultura, comércio e etc. Gente, esse aqui foi um dos primeiros mapas mundi que a gente tem registro. Antes dele, provavelmente, tinham outros mapas, tá? Ele não é nem um pouco parecido com o mapa que a gente realmente tem hoje, tá? Mas esse mapa ele foi utilizado no ano de 1101 a 1100, tá? Então, apesar, né, dele ser redondo assim, não é nada parecido com o mapa que a gente tem hoje. Mas por quê, gente? Porque as pessoas não tinham conhecimento, não tinha tecnologia que a gente tem hoje para conseguir representar o planeta Terra, tá? Então, as representações da Terra. Para representar a forma e os elementos da superfície terrestre, os cartógrafos criaram o globo terrestre e o planisfério, também chamado de mapa mundi, tá? Então, para ajudar a gente a conseguir estudar ali os elementos, foram criados essas representações da Terra. Então, um deles que eu trouxe aqui na aula, né? É bem interessante de a gente ficar observando esse aqui, é chamado de globo terrestre. Esse aqui foi os professores de geografia que me emprestaram. Quem é o globo terrestre? É uma representação em miniatura do planeta Terra. Nele, os continentes, as ilhas, os oceanos e os países mantêm proporcionalmente seus devidos contornos e dimensões. Tá? Então, esse aqui, gente, é o globo terrestre, bastante utilizado para estudo. Aqui atrás de mim, nós temos o chamado planisfério ou mapa mundi, tá? Então, observem que, né, a maneira que ele está sendo representado é diferente. São mapas que nos permitem visualizar todos os continentes e oceanos da superfície terrestre de uma vez só. Os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área do espaço geográfico, tá? Então, ambos os dois, gente, são muito usados ali para estudo. E nós temos uma terceira representação do nosso planeta, também muito usada, que são as fotos de satélite,
tá? Então existem, gente, os satélites artificiais. Lembrando que o satélite natural é a Lua. O satélite artificial, ele é um equipamento que vai ser mandado para o espaço e ele vai fazer a mesma coisa que a Lua, tá, gente? Por isso que ele tem, né, o mesmo nome. Ele vai ficar passeando em volta ali do planeta Terra e tirando várias imagens, várias fotos do nosso planeta, tá? A partir das fotos de satélite, nós conseguimos representar, né, de diversas formas o planeta Terra. Então, foto de satélite. A partir do desenvolvimento tecnológico relativo aos satélites, as viagens espaciais tripuladas ou não, aos drones foi possível conhecer com mais precisão cada um dos lugares do planeta, tá? Então a foto de satélite também é bastante utilizada. Então vamos para a nossa tarefa final? Presta atenção lá. Imagine que você foi fazer uma viagem espacial e encontrou um ser de outro planeta. Então, ele perguntou como é a Terra. Faça um desenho para explicar a ele como é a estrutura da Terra por dentro e por fora. Qual representação você usaria para explicar aonde você vive? E registre as suas respostas em seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Anotaram, pessoal? Anotaram a atividade? Espero que vocês façam com bastante capricho. Então hoje nós falamos sobre a litosfera, né, sobre a superfície da Terra, e falamos também sobre as formas de representação da Terra, né? Em formato de globo, em formato de planisfério ou também em foto de satélite. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!